Efésios 2, 19 a 22. Leiamos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos e te damos graças mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta hora a Tua palavra, Senhor, seja este instrumento aos nossos corações, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas, ó Deus. Lança fora de nós toda e qualquer preocupação, tudo aquilo, Senhor, que possa tirar a nossa atenção àquilo que o Senhor deseja falar a nós. Que o nosso coração, Senhor, esteja pronto, ministrado pelo Senhor mesmo, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor. Abençoe minha vida, Senhor, a despeito de mim mesmo, das minhas falhas e limitações, mas que o Senhor possa falar aos corações presentes aqui nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então visto como o apóstolo Paulo pretende mostrar qual era a nossa condição sem Cristo e como nós estamos agora com Cristo. Se nós percebermos então, desde o capítulo 2, o apóstolo Paulo então está falando exatamente isto. Ele quer que nós olhemos a nossa condição antes de Cristo, ou seja, nós estávamos mortos, escravizados e condenados, mas com Cristo nós fomos salvos por graça e andamos em boas obras. Ele também vai mencionar isso a partir do verso de número 11, que antes de Cristo, então, nós não tínhamos esperança, nós éramos descrentes, idólatras, mas agora com Cristo nós nos tornamos concidadãos dos santos, da família de Deus, e nós somos habitação de Deus. Com isso, então, irmãos, o apóstolo Paulo pretende revelar para nós pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, ele pretende revelar a grandeza dessa mudança que acontece em nós. Veja que não é uma coisa simples, veja que não é uma coisa sem pouco significado. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo mostra aqui para nós exatamente que esta é uma transformação profunda. Deus não está apenas nos melhorando, Ele não está apenas nos moldando, no sentido de que Ele pega ali uma coisa velha, né, e vai moldando ali para transformar algo novo. Muito pelo contrário, Deus está fazendo algo totalmente novo, uma criação nova. E é isso então que o apóstolo Paulo pretende que os seus ouvintes entendam. É por isso que ele ora aí nos versos 17 a 19 do capítulo 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o apóstolo quer que os crentes entendam isso. Não é simplesmente uma escolha de uma religião, mas é uma transformação de vida. De algo que nós não tínhamos quando nós estávamos sem Cristo, mas agora com Cristo, então, nós fomos colocados numa outra posição completamente distinta da primeira. Em segundo lugar, então, o apóstolo Paulo, ele pretende, então, revelar a nós os privilégios dessa nossa nova posição como cristãos e como membros, então, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, percebam que nessa descrição do apóstolo Paulo, ele não só menciona aquilo que nós não tínhamos quando nós estávamos sem Cristo, mas agora, então, ele passa a mencionar aquilo que nós somos e os privilégios que nós temos, exatamente porque Deus nos transformou, Deus, então, nos tornou seus filhos. Então nós vamos perceber exatamente isso aí nos versos 19 a 22. Essa nova posição,
essa nova condição que nós temos agora com Cristo. Nós não estamos naquela velha posição sem Cristo, mas agora de fato nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, conforme ele menciona no verso 13. E ele então descreve exatamente esses privilégios que nós temos então como cristãos. Para isso então eu já mencionei em ocasião passada, o apóstolo Paulo então tenta usar aqui 3 figuras para que a gente possa compreender de fato os privilégios que nós temos como cristãos. Nós falamos na ocasião passada que primeiramente então o apóstolo Paulo diz que nós somos uma nação. Veja aí no verso 19, ele vai dizer: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ele vai mencionar, que é o tema de hoje então que eu quero falar, ele vai dizer que nós somos uma família, ele vai dizer ainda no verso 19, e sois da família de Deus. E ele também vai dizer a partir do verso 20, que nós somos como que um edifício, ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós então já olhamos o que o apóstolo fala sobre os privilégios que nós temos então como uma nação de Deus, e agora então nós vamos chegar a esse segundo momento, que o apóstolo Paulo então diz que nós somos da família de Deus. Então preste atenção no decorrer que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Ele dá então um passo adiante. Ele havia mencionado então dos privilégios de sermos de uma nação de Deus, de sermos concidadãos deste reino. Agora então ele dá um passo mais adiante e ele usa então essa figura de que nós somos da família de Deus. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 1, você vai ver então que o apóstolo Paulo já havia mencionado alguma coisa a respeito disso. O verso 5, ele vai dizer que Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, ele já havia deixado claro lá de que Deus nos tornou seus filhos. Aqui, então, ele explora novamente esse conceito, essa matéria, esse assunto, e ele diz, então, que nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos da família de Deus. Então, eu quero olhar com você nessa noite, meus irmãos, quais são as verdades e também algumas aplicações de nós sermos, então, da família de Deus. Veja aí, então, no verso 19, ele vai dizer isso. E sois da família de Deus. A palavra que aparece aí no original para famílias, ela tem muito a ver com aquilo que realmente uma família é. Paulo não está usando aqui simplesmente uma figura, como que alguém que quer fugir de uma realidade que ele quer de fato demonstrar. Quando Paulo então diz que nós somos da família, ele traz aqui essa ideia de que nós temos bens, assuntos que são domésticos, que fazem parte desse contexto que nós vivenciamos de uma vida familiar. Nós poderíamos traduzir aqui, se a gente pegar essa coisa de maneira bem literal, nós poderíamos dizer que nós somos da mesma casa. A ideia é essa. Ou seja, nós vivemos debaixo do mesmo teto. Nós estamos debaixo da mesma condição como família de Deus. Ele vai usar também, o apóstolo Paulo, essa mesma palavra, lá em Gálatas 6, o verso 10, quando ele se refere aos cristãos como sendo, então, família da fé, se você depois quiser dar uma olhadinha lá. Mas é interessante aqui, então, meus irmãos, nós primeiramente fazemos uma comparação daquilo que o apóstolo Paulo já havia mencionado como concidadão dos santos, e agora, então, a comparação que ele faz de nós como família de Deus. Veja, então, que o apóstolo Paulo, ele está numa progressão. Primeiro ele usou a figura da nação, agora ele usa a figura da família, e mais adiante, então, ele vai usar essa figura da edificação, da habitação de Deus. Veja, primeiramente, então, que nessa diferença entre nação e família, nós vamos perceber, por exemplo, que a nação, ela tem uma relação, digamos, mais geral. Nós podemos dizer que todos nós somos brasileiros, não quer dizer que nós somos íntimos um do outro.
Talvez se você já viajou para o exterior, não é? E você encontrou um brasileiro lá onde você estava, você, puxa, que legal, você é brasileiro. Ah, você é da onde? Ah, sou de tal lugar. E vocês trocam ali alguns minutos ali de algumas informações e vida que segue. Você vai continuar os seus passeios e a pessoa também vai continuar o dele. Embora nós sejamos, então, da mesma nação, nós não temos uma relação estreita, como nós temos, então, agora nessa figura da família. A família, nós encontramos exatamente essa relação mais particular, ela é mais intensa, ela é mais íntima, por isso, então, ela é mais próxima. Os cristãos, então, eles não vivem apenas de bom dia, boa noite, ou paz do Senhor, né, ou graça e paz. Não é simplesmente uma relação geral, mas é uma relação que nós precisamos, então, de mais ligação, nós precisamos de mais entendimento e nós precisamos, então, de mais cumplicidade. Então, notem, irmãos, como essa aplicação, ou a aplicação dessa verdade é importante para nós. Nós podemos, então, afirmar que nós não somos apenas conhecidos, mas nós temos uma relação pessoal, particular, íntima. Nós temos uma ligação que vai além dos nossos encontros semanais ou dominicais. É uma relação mais estreita. E isso, então, traz algumas implicações práticas para nós que nós podemos mencionar já. Veja, por exemplo, então, que dentro desse contexto da família, nós podemos, de alguma maneira, né, ou à medida em que isso vai sendo possível para nós podemos entrar na vida um do outro. Porque não é assim que a gente faz na nossa família? Às vezes os nossos familiares nem pedem a nossa opinião, não é? E a gente vai lá e dá a cutucada. E às vezes na igreja é assim. Nós entramos na vida uns dos outros. E com isso, irmãos, não estou dizendo que a gente tem que ser mexeriqueiro, não é nada disso. Mas aquilo que acontece na vida do outro é também da minha importância, é então do meu interesse. Eu preciso então estar sabendo o que está acontecendo, no sentido então de que a vida do outro também é importante para mim. Uma segunda coisa que a gente pode mencionar dentro desse contexto de família é que aquilo que acontece conosco em particular não afeta só a nossa vida pessoal, mas afeta todo o restante da minha família. Exatamente como acontece na nossa família em particular. Quando um membro da nossa família sofre, ou quando um membro da nossa família faz algo errado, isso então pode trazer consequências para toda a família. Então imagine, por exemplo, um marido, né, que de repente naquele mês ele gastou mais do que devia, e ele extrapolou o orçamento da casa. Certamente ele vai sofrer as consequências disso, mas a esposa e os filhos também vão sofrer a consequência dessa falta de organização naquela ocasião. Então veja que os membros da família, eles trazem então consequência uns para com os outros. Além disso, então, irmãos, nós podemos afirmar que essa verdade, então, vai em contramão ou vai na contramão daquilo que nós vivemos na nossa sociedade. A sociedade que nós vivemos, ela tem se tornado cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta. As pessoas valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. E, consequentemente, isso muitas vezes acaba nas relações se tornando quase que impessoais. E isso, sem a gente perceber, também vai entrando no contexto da igreja. Mas quando nós olhamos a igreja como a família de Deus, porém, nós precisamos, então, observar que não há lugar para o egoísmo, não há lugar no nosso meio para a impessoalidade. Uma outra diferença, então, entre a nação e a família está no fato, então, de que na nação você tem uma relação, digamos, legal, judicial. Mas quando nós olhamos para a família, nós temos uma relação que é vívida, ela é vital. O que eu estou querendo dizer com isso? O fato, então, de simplesmente você ser um brasileiro te dá direitos legais. Quando você, então, menciona o fato de você ter uma relação familiar, essa relação é uma relação vívida, ela é uma relação vital. Ela, então, diz a respeito ao fato de que, embora numa relação de nação nós tenhamos interesses em comum,
Na família, nós não só temos uma relação de interesses comuns, mas nós temos uma relação de sangue. E é isso então que une as famílias. É essa relação então do fato de que nós temos o DNA uns dos outros. E não é só os nossos interesses. Então, uma vez que a gente compreendeu essas diferenças, e a gente percebeu então que o apóstolo Paulo está trazendo uma figura mais íntima, mais vital, mais vívida a respeito da família, quais são então os ensinos que a gente pode aprender aqui quando nós olhamos a essa afirmação que o apóstolo Paulo faz de que nós somos da família de Deus? Primeiramente, então, irmãos, é importante essa figura que o apóstolo Paulo traz para nós entendermos a maravilhosa graça de Deus. Veja aí, então, que o ponto que o apóstolo Paulo está mencionando, ele vai além das nossas expectativas. Nós poderíamos simplesmente ser gratos a Deus, simplesmente se Deus revelasse a sua graça, perdoando os nossos pecados, uma vez que o apóstolo Paulo deixa claro aqui aos Efésios, que na verdade eles mereciam o inferno, a condenação, eles estavam então caminhando exatamente para isso. Bastava então que Deus perdoasse o pecado de cada um deles, mas Deus faz muito mais além disso. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas nos torna os seus filhos. Isso é a graça de Deus, então, sendo manifestada. Notem, então, irmãos, que o apóstolo Paulo vai mencionar que nós éramos filhos da ira, mas agora ele menciona que nós somos filhos de Deus. E você deve se lembrar bem daquela parábola do filho pródigo, não é? Daquele jovem, então, que chegou um dia para o seu pai, e ele disse, então, que queria que o pai repartisse os seus bens, desse, então, a parte que lhe cabia, porque ele queria, então, sair da casa do seu pai. Você conhece a história, não é? De que esse jovem, então, gastou tudo que ele tinha, e ele chegou no lugar baixo, né? Ele foi cuidar ali de porcos. Imagina, então, um judeu tendo que cuidar de porcos. Aquele jovem, então, um dia, caindo em si, Lucas vai mencionar isso lá no capítulo 15, ele vai dizer: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Se nós então pensássemos racionalmente, irmãos, e de maneira justa, era exatamente isso que esse filho merecia. Já seria de bom grado, não é? Se o pai dele o recebesse de volta e o colocasse então na condição de um empregado, uma vez que ele estava cuidando de porcos. E é isso então exatamente que ele pensa, não é? De que ele vai chegar diante do pai e vai pedir, olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me coloca como um dos teus empregados. E a história então vai nos contar que esse pai, embora visse esse filho de cabeça dura, que gastou o dinheiro que havia lhe dado, esse homem não conseguiu ver o seu filho como um dos seus serviçais. Embora fosse justa a condição que aquele filho fosse colocado como um dos seus empregados, a resposta do pai, então, é confortadora, é consoladora para cada um de nós. Lucas, então, vai registrar no capítulo 15, os versos 22 a 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Percebam então, irmãos, que o fato de que, embora este filho merecesse algum tipo de castigo, algum tipo de punição por parte desse pai, embora que, por outro lado, ele se tornando então o seu servo, já seria então de bom grado para aquele pai. Talvez alguns de nós aqui, os pais presentes, poderiam ter feito isso, né? Dizer, olha, já que você fez isso comigo, já que você escarneceu de mim, eu vou te dar um castigo, você vai ficar aqui como meu servo. Você não vai nem ser chamado de filho. E aí então esse filho, na verdade, é posto no seu devido lugar, como filho. Ele recebe muito mais além do que aquilo que de fato ele merecia. Foi isso exatamente que Deus fez conosco.
Ele não só perdoou os nossos pecados, Ele não só nos deu a garantia da salvação, mas Ele também nos adotou como seus filhos. Esta, então, é a nossa condição, meus irmãos. Por isso, então, o apóstolo Paulo vai mencionar em Romanos capítulo 8, os versos 15 e 16, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em segundo lugar, então, essa figura da família, ela vai dizer, então, que nós somos filhos por meio de Jesus Cristo. Então, percebam, irmãos, que sermos filhos de Deus tem a ver com o próprio Senhor Jesus Cristo. Embora exista aí na cultura popular, não é? De que todos nós somos filhos de Deus, você já deve ter ouvido isso lá no seu trabalho. Aquele seu colega querendo sair de férias, né? E aí você pergunta, e aí, rapaz, você vai sair de férias? Ele falou, eu também sou filho de Deus, né? Então ele tem a ideia de que todos nós somos filhos de Deus. Mas só é filho de Deus aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que a Escritura diz. João, capítulo 1, você conhece bem o texto, verso 12, vai dizer assim, mas a todos quanto o receberam, ou seja, que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo já havia deixado claro que toda a nossa salvação e toda a nossa filiação, ela acontece por meio de Jesus Cristo. Os versos 13 e 14 do capítulo 2, nós vamos encontrar isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. No verso 18 aí do capítulo 2, você vai encontrar, porque por Ele, ou seja, por Cristo, por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, notem, irmãos, que essa filiação, ela acontece somente por meio de Jesus Cristo. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que só existe no mundo duas categorias de pessoas. Aquelas que são filhos de Deus por meio de Cristo e aquelas que não são filhos de Deus porque não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é isso, então, que nós precisamos mencionar. Além disso, essa figura da família, ela diz que como filhos nós temos privilégios. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para nós. Que por meio de Cristo nós recebemos privilégios. Essa é a razão do nosso chamamento. Essa é a natureza da nossa filiação. Nós precisamos então compreender que nós desfrutamos de uma posição diante de Deus como filhos de Deus. E isso então de fato traz alguns privilégios para nós. Dentre eles, primeiramente, nós podemos mencionar que Deus é o nosso Pai. Parece óbvio, não é? Mas nós muitas vezes esquecemos disso. Nós sabemos que Deus é poderoso, nós gostamos de falar de um Deus glorioso, nós falamos de um Deus criador dos céus e da terra, nós temos aquela imagem de um Deus longe que está muito ocupado com o universo, e nós nos esquecemos de que Ele é o nosso Pai. Jesus vai mencionar isso lá em João 20, o verso 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os teus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Certamente, meus irmãos, um dos maiores privilégios que nós temos na vida cristã é exatamente esse, de que por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. João também vai mencionar isso lá em 1 João 3, 2. Agora, pois, somos filhos de Deus. Nós temos Deus, então, como nosso Pai, como alguém que, de fato, cuida de nós. Além disso, então, meus irmãos, nós podemos, dentro disso, afirmar que Deus, como nosso Pai, revela que nós podemos nos aproximar dEle. Veja isso que o apóstolo Paulo vai mencionar aí no verso de número 18. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito.
Irmãos, como isso é consolador e como isso é importante para a nossa vida. Pense, por exemplo, em alguém extremamente ocupado, um dono de uma empresa que não tem tempo para praticamente ou absolutamente nada. Ele tem grandes empresas, ele tem muitos funcionários, ele tem muitos gerentes, ele tem muitas pessoas, então, que ele precisa se reunir diariamente para dar encaminhamento às decisões daquela empresa. Ele não tem tempo, muitas vezes, para parar, para conversar com pessoas de qualquer natureza. Ele está muito focado nos negócios, nas reuniões, nos processos, em tudo aquilo que concerne, então, o seu trabalho. Mas, de repente, então, aquele homem recebe uma visita. E aquela porta, então, se abre. E aquele homem, então, se depara com o seu pequeno filho que foi lhe fazer uma visita naquele momento na empresa. Qual que você acha que deve ser a atitude desse empresário? Simplesmente fechar a porta e dizer para o filho, eu estou ocupado, vai embora? Eu não tenho tempo para você? Ou será que aquele pai, então, receberia o seu filho de braços abertos, mesmo com tantas demandas, com tanto trabalho, com tantas preocupações e inúmeras reuniões que aquele homem teria naquele dia? Certamente, irmãos, aquele homem abriria a sua porta, contente e alegre que recebeu o seu filho, que foi visitá-lo. Isso também nós podemos comparar na nossa relação com Deus. Deus não está, como nós muitas vezes pensamos, totalmente ocupado com o universo, que Ele não tem tempo para os seus filhos. Às vezes nós temos uma ideia equivocada de que Deus está ocupado com os mares, com os céus, com os animais, que isso muitas vezes nos impede de levantarmos qualquer tipo de oração diante do nosso Deus. E nós muitas vezes perdemos a percepção de que Deus de fato se importa conosco, porque Ele é o nosso Pai. Como aquela criança, então, que adentra aquele escritório desse pai ocupado, assim também nós, como crentes, podemos adentrar a presença de Deus para colocar diante dele, então, os nossos pedidos e as nossas orações. Em resumo, irmãos, Deus nunca está ocupado por causa dos seus filhos. Ele tem tempo para nos ouvir. Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer em nos receber à sua presença. É nesse sentido, então, que Jesus vai ensinar. Vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas, lá em Mateus 6. É nesse mesmo sentido que Jesus vai ensinar. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orará teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse é o privilégio, então, que nós temos como filhos. Nós podemos, então, adentrar a presença de Deus. Além disso, irmãos, como filhos de Deus, nós também temos uma relação com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, então, se refere ao Senhor Jesus como primogênito dentre muitos irmãos, lá em Romanos 8, 29. O autor da Epístola aos Hebreus, ele diz que Cristo socorre a descendência de Abraão. Cristo foi feito semelhante a nós. Por isso, então, nós não podemos nos esquecer as promessas que foram feitas por Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso significa, irmãos, que por meio de Cristo, nós temos uma glória que nos aguarda. Embora a Escritura não descreva em detalhes essa glória, nós temos a certeza que ela é imensurável, ela é indescritível do ponto de vista humano, ela é inexprimível e absolutamente esplendorosa. E tudo isso, meus irmãos, nos foi dado por causa de Cristo, o nosso irmão mais velho. As bênçãos que são dele, que foram conquistadas por Ele na cruz, são compartilhadas conosco. Nos são dadas, então, gratuitamente. Então, nós somos da família de Deus, mostra essa nossa relação com o próprio Senhor Jesus Cristo. Mostra, então, que nós estamos ligados a Ele. Além disso, então, nós podemos mencionar
que nós compartilhamos do mesmo Espírito, é o que o apóstolo Paulo vai dizer aí no verso 18. Temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ainda em Gálatas capítulo 4, verso 6, Paulo vai dizer, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Em outras palavras, o que a palavra de Deus está dizendo, que assim como Cristo então chama Deus de Pai, por meio do Espírito, nós também podemos, pelo mesmo Espírito, clamar a Deus como nosso Pai. E ele ainda usa essa palavra bem interessante, né? Abba, Pai, ou papaizinho, que é exatamente uma palavra que é usada dentro de um contexto familiar. Além disso, então, meus irmãos, eu não posso deixar de mencionar que, como filhos, nós temos responsabilidades. Nós temos esse desfrute, então, dessas bênçãos que eu acabei de mencionar. Mas isso não deve ser visto à parte das nossas responsabilidades. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Veja, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 16. Se você quiser dar uma olhadinha nesse texto, você vai ver então que o próprio Senhor Jesus vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O que Jesus está dizendo é, Deus será glorificado por meio da atitude dos seus filhos, que somos nós. Além disso, ele vai dizer lá em João 17, os versos 9 e 10, ele vai dizer assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, ou seja, nos discípulos, nos filhos de Deus, eu sou glorificado. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando nós, como filhos de Deus, fazemos a vontade de Deus neste mundo, Deus é glorificado. O contrário também é verdadeiro. Quando nós pisamos na bola, quando nós fazemos coisas que não são dignas de filhos de Deus, Deus não está sendo glorificado. Veja aqui no Sermão do Monte, eu quero convidar você a abrir nesse texto, lá em Mateus capítulo 5, os versos 43 a 48, o Senhor Jesus Cristo vai novamente dizer algo semelhante àquilo que ele já havia dito lá em Mateus capítulo 5, o verso 16. Abram comigo lá, por favor, Mateus 5, os versos 43 a 48. O verso 43, então, vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazei os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Ele vai terminar dizendo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então veja que Jesus, em seu ensino, ele liga então as nossas responsabilidades como filhos a este Pai Celeste, do qual então nós devemos não só dizer que é o nosso Pai, mas também nós devemos representá-lo por meio das nossas ações. Nós podemos então concluir, meus irmãos, afirmando com toda certeza que aqueles judeus e aqueles gentios, eles foram redimidos pela morte de Cristo. Eles formam então essa nova entidade chamada igreja. E de modo mais específico, nós podemos dizer que agora eles fazem parte da mesma família. Antes, então, separados por diversos contextos culturais, religiosos e por aí vai. Agora eles estão, então, debaixo do mesmo teto, vivendo, então, debaixo dos mesmos interesses. Comentando, então, esse texto, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante. Ele vai dizer assim, esta família no céu e também na terra, os crentes vivos na terra e os crentes que estão vivos com Cristo no céu, não importa a nacionalidade, somos todos irmãos,
membros da mesma família. Não deve haver mais barreira racial, cultural, linguística, nem econômica. Somos um em Cristo, temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, somos herdeiros da mesma herança, moraremos juntos no mesmo lar. Nós somos da família de Deus. E quais são, então, meus irmãos, as implicações disso? Como é que isso, então, pode fazer diferença na nossa vida hoje? Como esses ensinos, então, da palavra de Deus podem se tornar na nossa vida hoje? Primeiramente, então, meus irmãos, pense nessa figura de uma família. Pense, então, que a igreja, ela não é um edifício no qual, então, nós nos reunimos para um evento do qual nós assistimos. A igreja, então, é essa família, da qual, então, nós vivemos em conjunto numa mesma missão. Nós não devemos tratar a igreja como se nós estivéssemos num hotel, visitando ocasionalmente, ou talvez até dando uma gorjeta, se a gente for bem servido. Ao invés disso, nós precisamos ver a igreja como parte da nossa identidade cristã. E nós devemos nos comprometer dentro desse mesmo papel que nós temos na casa de Deus. A figura da família também, meus irmãos, nos lembra que nós devemos ter cuidado uns com os outros. A família, então, ela requer essas medidas de afeição, de cuidado, de apoio. Não é à toa que o Novo Testamento chama isso de amor fraternal, que nós devemos ter uns com os outros, que deve ficar evidenciado, então, nessa nossa relação. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós vamos ter, ou vamos ser isentos de atritos, de dificuldades uns com os outros, mas nós devemos buscar, de fato, as resoluções das nossas diferenças. Além disso, então, essa figura da família, ela nos remete à ordem. A família, então, ela não deve ser um lugar de desordem, de desorganização. Talvez você possa se lembrar, não é? De que você não gosta de uma casa bagunçada, com tudo desarrumado. Essa ausência de ordem, então, ela não é comum no ambiente familiar. E a intimidade, então, do lar, meus irmãos, não significa ausência de regras. Há algo, então, semelhante na igreja. Então, embora a gente tenha um aspecto íntimo da igreja, isso não significa que a gente pode fazer o que a gente quiser. Não é porque é a nossa casa, e a gente diz que está na nossa casa, não quer dizer que a gente pode simplesmente fazer o que se quer. Especialmente quando a gente vive com mais pessoas dentro da mesma casa, não é? Nós precisamos ter um mínimo de organização e um mínimo de respeito uns para com os outros. Senão tudo vira uma desordem, tudo vira motivo de conflito. Se a gente então observar o fato de que Deus é o nosso Pai, não pode ser visto a parte de que Ele é Senhor do universo. O fato de nós sermos admitidos à presença de Deus, não significa que a gente pode chegar lá de qualquer maneira. Não quer dizer que a gente pode chegar lá e, como dizia aquela apresentadora, né, falar com o cara lá de cima, dizer que Deus é o cara, dizer, como disse a outra lá, né, que Jesus é sarado. A gente não tem essa ousadia de chegar à presença de Deus de qualquer maneira. Embora Ele seja o nosso Pai, nós precisamos tratá-lo com respeito, com amor, com temor, que é digno, então, do Senhor de todo o universo. Além disso, meus irmãos, a metáfora da família, ela também nos lembra que nós não somos perfeitos. Se você tem uma família perfeita, por favor, se manifeste. A nossa família não é perfeita. A igreja também não é. Na nossa família, nós encontramos atritos. Nós lidamos com diferenças. Nós lidamos com as nossas particularidades. Acontece a mesma coisa, então, na igreja. Aqui e acolá, nós vamos ter uma rusga. Nós vamos ter um desentendimento. Mas não é isso, irmãos, que determina se nós vamos continuar juntos ou não. Assim como na nossa família natural, nós somos unidos por sangue. Por mais que você não goste daquele seu parente, daquele seu irmão, você tem uma unidade de sangue com ele.
No caso da nossa família, nós possuímos então o sangue dos nossos pais. No caso então da família de Deus, Paulo vai dizer que nós somos unidos pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que a família de Deus, ela vai mais além do que a simples adequação, mas ela se forma numa unidade inquebrável e vital. A figura da família também nos lembra, meus irmãos, para nós medirmos então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Quando você então estiver diante de situações difíceis, quando você então tiver que tomar decisões entre o certo e errado, talvez algo que possa ajudar você é exatamente pensar nisso. O que eu devo fazer como filho de Deus? O que eu devo fazer como membro da família de Deus? Será que eu devo agir assim ou devo agir assado? Como o filho de Deus deve agir nessa situação? E finalmente, meus irmãos, ao pensarmos em nosso privilégio de sermos da família de Deus, nós devemos nos recordar do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu mencionei anteriormente, somente por meio de Cristo nós podemos ser reconciliados com Deus. Somente por meio do sangue de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e o desfrute então dessa comunhão com Deus, o nosso Pai. Como o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo então não apenas abriu um novo e vivo caminho ao Pai, mas Ele nos conduz também à sua presença. Jesus então Ele intercede por nós, Ele se compadece das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas tribulações, Ele nos assiste nas nossas angústias. Como o irmão mais experimentado, Cristo afirma que o Pai sabe aquilo que nós necessitamos. Como esse irmão poderoso, Ele não deixará que nenhum dos que o Pai lhe deu se perca. Logo, meus irmãos, nós devemos colocar a nossa confiança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Ele se importa conosco. Como irmão mais velho, Ele não nos deixará e Ele não vai nos desamparar. Que a nossa confiança então esteja no Senhor Jesus Cristo. Paulo então vai dizer assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vamos orar nesse instante. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter uma oração final e também vamos receber a bênção do nosso Deus. Coloque a sua vida diante de Deus nessa hora. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui sem perceber que de fato você é filho de Deus. Talvez até mesmo duvidando do amor de Deus por você. Talvez você coloque condições a respeito desse amor. Mas o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, é que Deus nos ama porque somos os seus filhos. E nós sabemos que, embora os nossos filhos tenham defeitos, e eles têm, nós os amamos exatamente por causa dessa condição que eles têm diante de nós. Eles são os nossos filhos. Quer muitas vezes eles façam o que a gente gosta, quer muitas vezes eles façam aquilo que nós não gostamos. A condição é essa, eles são os nossos filhos. Assim também nessa nossa relação com Deus, é isso que nós temos diante de nós. Somos da família de Deus, somos filhos de Deus, temos privilégios e também temos responsabilidade diante do nosso Pai bondoso. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Pai. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu como teus filhos e nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigado porque apesar de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, apesar da nossa teimosia, Senhor, nós somos os teus filhos, ó Deus. E nós pedimos que a tua graça seja sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, as nossas vidas durante toda essa semana. Que o teu bendito amor e que a tua graça seja derramada sobre nós, renovando, Senhor, o nosso coração, Senhor, e o nosso amor por ti. Abençoe, Senhor, aqueles que precisam da tua graça, Senhor, na sua saúde, no seu emprego.
aqueles que lutam, Senhor, contra pecados ocultos, que o Senhor possa ajudá-los e derramar sobre eles a tua graça, Senhor. Abençoe também, Senhor, a tua igreja aqui presente, Senhor. Que cada um de nós possamos desfrutar não só dessa comunhão com o Pai, mas possamos desfrutar também da comunhão uns com os outros. Senhor, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, que o Senhor possa nos fazer, Senhor, como família de Deus aqui presente. Senhor, que o nosso coração possa ser transformado por Ti, Senhor. Nós Te bendizemos e Te louvamos por tudo e oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.